Imagina acordar amanhã e descobrir que um vírus que mata até metade das pessoas que infecta acabou de cruzar uma fronteira internacional. Imagina que para esse vírus específico não existe vacina, não existe remédio, não existe tratamento. Imagine que enquanto você assiste esse vídeo, médicos e enfermeiros estão sendo infectados, tentando salvar pacientes em uma região com milhões de habitantes. Isso não é roteiro de filme, isso está acontecendo agora, nesse momento, no Congo e em Uganda. E o mundo inteiro acabou de ser colocado em alerta máximo pela OMS. Eu preciso então que você fique comigo até o final desse vídeo. O que eu vou te contar agora não está nos jornais da TV, não está nas manchetes dos grandes portais e pode mudar para sempre a forma como você enxerga essa doença. Mas existe uma chance real, baseada em ciência, de que isso chegue até no Brasil nas próximas semanas. Então você precisa estar preparado. Eu sou o Dr. Roberto Iano, médico, cardiologista aqui em Indaiatuba. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta agora o botão vermelho de se inscrever, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa de informação de verdade, baseada em ciência e não em fake news. Combinado? Então vamos direto aos fatos. No dia 17 de maio de 2026, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente o novo surto de ebola como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Esse é o nível mais alto de alerta que a OMS pode emitir no mundo todo. Pra vocês terem uma ideia da gravidade, esse mesmo nível de alerta foi declarado na pandemia da Covid-19 e também em outras pouquíssimas ocasiões da história. Os números, até o fechamento dessa gravação, são os seguintes. Pelo menos 50 casos suspeitos na província de Ituri, na República Democrática do Congo, com cerca de 131 mortes confirmadas. O vírus já cruzou a fronteira ali de Uganda, onde há 2 casos confirmados em laboratório, sendo um deles fatal. E o mais preocupante ainda, já foram detectados casos em Kinshasa, a capital do Congo, uma cidade com mais de 17 milhões de habitantes, e em Goma, outra metrópole do país. Isso muda completamente a equação epidemiológica. E olha, o primeiro caso suspeito desse surto começou a apresentar sintomas no dia 24 de abril e morreu 3 dias depois. E a OMS só foi alertada no dia 5 de maio, quando os primeiros testes foram feitos, deram negativo para a ebola. Por quê? Porque os testes que estavam sendo usados detectavam apenas a cepa Zaire, e o vírus desse surto é outra espécie. Foi necessário então trocar o teste para que no dia 14 de maio finalmente se confirmasse a verdadeira identidade do inimigo, o vírus Bundibugyo. Bom, antes de eu continuar, eu preciso explicar para você o que é o ebola, por que muita gente acha que é uma doença só, mas na verdade são várias. O ebola é uma febre hemorrágica viral grave, frequentemente fatal, causada por um vírus. Ele foi descoberto em 1976 em 2 surtos simultâneos, um no Sudão e outro próximo a um rio chamado Ebola, situado no Congo, e foi desse rio que a doença tirou o nome. Existem várias espécies do vírus, mas 3 delas causam grandes surtos em humanos. O vírus Ebola Zaire, que é o mais conhecido e mais letal, com a taxa de mortalidade que pode chegar a 90%. Tem também o vírus Sudan e o vírus Bundibugyo, que é justamente o protagonista desse surto atual. A taxa média de letalidade do ebola, considerando todas as cepas, gira em torno de 50%, mas em surtos individuais já chegou a 90%. Pra vocês terem uma comparação, a gripe sazonal mata menos de 1 a cada 1.000 pessoas. A Covid-19, no início da pandemia, matava 1 a cada cerca de 100 pessoas infectadas. Já o ebola mata entre 25 a 90 pessoas para cada 100 infectados. E como é que esse vírus é transmitido? Ele acontece pelo contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas, sejam vivas ou mortas. Isso inclui sangue, vômito, diarreia, suor, urina, leite materno, sêmen. E é importante, o vírus pode permanecer no sêmen de sobreviventes por meses ali depois da cura. Isso acaba criando um risco, então, de transmissão sexual tardia. Também ocorre transmissão por contato com objetos contaminados, como seringas, lençóis, roupas. Os sintomas começam de 2 a 21 dias após a exposição, geralmente em torno de 8 a 10 dias. No início, o paciente apresenta febre alta súbita, uma fraqueza intensa, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta. Muitos quadros infecciosos são assim. Ou seja, ele é facilmente confundido com malária, dengue, febre tifoide e tantas outras doenças tropicais. Por isso que o diagnóstico precoce é mais difícil. Depois vem a fase mais grave: vômitos, diarreia volumosa, erupções na pele, disfunção renal e hepática.
Em uma parte dos casos, surgem os sangramentos internos e externos, que é o quadro clássico de febre hemorrágica. Pode aparecer sangramentos pela gengiva, pelos olhos, pelo nariz, pelo trato digestivo. O infectado então entra em óbito por choque, falência múltipla dos órgãos ou desidratação severa. Uma emergência internacional. Agora, por que esse surto é diferente e está deixando a OMS, o CDC americano e os médicos sem fronteira ali de cabelo em pé? Vou listar aqui alguns pontos importantes para vocês entenderem melhor. Ponto número 1, a cepa é a Bundibugyo. Isso é gravíssimo. Por que é tão grave? Olha só, a cepa Zaire, que foi a que causou aquela epidemia gigantesca na África Ocidental em 2014, 2016, já existem 2 vacinas aprovadas. A primeira se chama Ervebo, ela foi liberada em 2015 e já foi aplicada em mais de 345 mil pessoas. A segunda se chama Zabden, também aprovada, também em uso. E não para por aí. Nós temos 2 remédios com anticorpos aprovados pelo FDA. Mas para a cepa Bundibugyo, que é o desse surto agora, nada disso funciona. Nenhuma vacina, nenhum remédio. E por que não funciona? Porque as vacinas foram feitas sob medida para um tipo de vírus apenas. E o vírus Bundibugyo é geneticamente diferente. Existem vacinas em pesquisa sim, mas nenhuma delas está pronta para o uso em massa. Ponto número 2. Demorou demais para descobrirem. Presta atenção nessa linha do tempo. O primeiro caso suspeito apareceu no dia 24 de abril. A OMS só foi avisada no dia 5 de maio. E a confirmação no laboratório só saiu no dia 14 de maio. O que isso quer dizer? Quer dizer que o vírus circulou em silêncio por pelo menos 3 semanas, sem ninguém saber. Imagina então o tanto de gente aí potencialmente infectada. Ponto número 3. O vírus já cruzou a fronteira. Uganda já tem casos confirmados. Um deles morreu. Quando uma doença que mata até metade dos infectados sai do país de origem, o jogo muda completamente. Olha o tamanho da preocupação. Os Estados Unidos já acionaram uma lei de saúde pública. Eles estão limitando a entrada de quem vem da região afetada. E tem mais. Fontes confirmaram que vários americanos que estavam no Congo podem ter tido contato com casos suspeitos. E pelo menos um deles já está apresentando sintomas. E o governo americano já está organizando o avião para trazer essas pessoas de volta em quarentena. Ponto número 4. Profissionais de saúde morrendo. O primeiro alerta da OMS sobre esse surto foi disparado quando 4 profissionais de saúde morreram em apenas 4 dias na região. Inclusive, essa informação está no boletim oficial da OMS de 16 de maio. Quando médicos e enfermeiros começam a morrer, o sistema de saúde sofre. Pacientes deixam de ser atendidos. Hospitais fecham as portas de medo. E o vírus livre se espalha sem freio. Foi exatamente isso que aconteceu na epidemia de 2014 na África Ocidental. Resultado? Mais de 28 mil casos, mais de 11 mil mortes. Ponto número 5. Os rituais de funeral africanos são um acelerador silencioso desse surto. Esse ponto pouca gente fala, mas é fundamental aqui que você entenda. Em muitas regiões da África Central, o funeral é um momento sagrado. É uma tradição deles. A família, com as próprias mãos, lava um corpo ali do ente querido, penteia o cabelo, veste com a melhor roupa, beija a testa, abraça. E aqui que está o problema. Quando uma pessoa morre de ebola, o corpo dele está cheio do vírus. É a fase mais contagiosa da doença inteira e pode transmitir a doença ainda. Aí você junta 2 coisas. Um corpo altamente contagioso e uma família inteira tocando, abraçando, lavando o corpo, sem qualquer proteção. Qual que é o resultado? Catastrófico. Um estudo publicado depois da epidemia de 2014 mostrou uma coisa impressionante. Cerca de 60% das transmissões do vírus na Guiné aconteceram durante funerais tradicionais. Então, essa informação você não sabia. O ebola pode chegar no Brasil? Tá, entendi, doutor. Mas isso pode chegar aqui no Brasil? Essa é a pergunta que muita gente está se fazendo agora. E eu vou te responder com honestidade científica. O risco do ebola se tornar uma pandemia mundial, como a Covid-19, é considerado baixo. Por quê? Porque o ebola não se transmite pelo ar como o coronavírus. Ele exige contato direto com fluidos corporais. Uma pessoa infectada não transmite enquanto ela estiver assintomática. Ela só se torna contagiosa depois de manifestar os sintomas. E os sintomas são tão graves, debilitantes, que a pessoa rapidamente fica de cama, o que limita a circulação. No entanto, o risco de casos importados em outros países, inclusive no Brasil, não é zero. E o mundo globalizado, com voos internacionais conectando continentes em poucas horas, uma pessoa pode embarcar do Congo, ainda no período de incubação, por exemplo, e chegar no outro continente e começar a apresentar sintomas dias depois. Isso já aconteceu nos Estados Unidos em 2014. A boa notícia é que os sistemas de vigilância internacional, vigilância de fronteiras,
isolamento hospitalar, estão muito mais preparados hoje do que estavam há 10 anos atrás. A própria Declaração de Emergência de Saúde Pública Internacional da OMS já aciona protocolos globais de monitoramento e resposta. Para finalizar, antes de terminar, 4 coisas rápidas que eu preciso lembrar. Primeiro, não entre em pânico. Segundo, confie só em fontes oficiais. OMS, Ministério da Saúde, Anvisa, Fiocruz. Terceiro, se for viajar para o Congo, Uganda ou países vizinhos, evita contato com pessoas doentes, com morcegos, com primatas e nada de carne de caça. Lave bem as mãos sempre. Se você ou alguém próximo voltar de uma área de risco e tiver febre alta, fraqueza intensa ou sangramento, corre para o pronto-socorro. Avisa o teu histórico de viagem. Esse surto é grave, é diferente, ele merece a nossa atenção. Com ciência, com vigilância, com informação de qualidade, nós vamos conter esse vírus também. O que a gente não pode é minimizar e nem espalhar fake news. É por isso que esse canal existe, para trazer informação séria, baseada em evidência científica. E se esse vídeo te ajudou, faz 3 coisas por mim agora. Deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha com quem você ama. Porque informação é a melhor vacina contra o medo. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.